Paz, irmãos, mais um vídeo da parte de Deus, hashtag Palavra Viva. Esse é o segundo vídeo da série. Nós vamos falar da parábola do joio e do trigo. Fique conosco para que você possa aprender uma outra visão dessa parábola que Jesus contou aos seus discípulos. A parábola do joio e do trigo, irmãos, é uma parábola tão interessante. Ela se encontra lá em Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 30. Se você tiver um tempinho, passe lá depois, dê uma lidazinha. Fala de uma história de um homem onde ele tinha um campo e ele semeou trigo nesse campo. E à noite veio o inimigo e plantou o joio. E o trigo e o joio cresceram juntos. Os servos desse homem do campo perguntaram algumas perguntas interessantes. E essas perguntas é que nós vamos meditar nessa parábola hoje. A primeira pergunta delas foi no verso 27, onde eles perguntam ao dono do campo de onde vem o joio. E muitas vezes na nossa vida nós nos perguntamos de onde vem a maldade, de onde vem as coisas ruins que acontecem em nossa vida. Interessante que nós temos que entender que as coisas ruins elas não vêm de Deus, porque Deus ele só pode fazer coisas boas para as nossas vidas. Deus só quer o melhor. Interessante que a palavra do Senhor diz que as coisas que Deus tem preparado para aqueles que neles esperam são coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem. Então são coisas maravilhosas que estão além do nosso pensamento, além daquilo que nós podemos pensar. Mas de onde vem a maldade? Interessante que essa maldade ela vem de uma escolha que nós fazemos. Deus ele não criou robôs, mas Deus criou homens dotados de raciocínio, de inteligência, onde esse raciocínio e inteligência nos faz decidir sobre aquilo que nós queremos. E muitas vezes nossas decisões elas nos levam a decidir algo que está de desacordo com aquilo que Deus quer na nossa vida. E aí nós vivemos adversidades, vivemos situações onde problemas se levantam gerados por nossas escolhas. Interessante também nós devemos entender que há um inimigo por trás disso. O diabo é inimigo de Deus. Interessante que esse diabo ele tenta de todas as artimanhas para fazer com que essas coisas ruins aconteçam em nossas vidas. Elas acontecem por uma legalidade que nós damos, uma escolha, mas ele joga várias armadilhas diariamente para que nós possamos cair nas suas ciladas. Interessante nessa parábola que diz que o inimigo vem à noite, a astúcia do diabo em jogar situações que venham gerar contendas. Algo interessante que ele falou, ele disse que nós temos que estar vigilantes. O inimigo ele vai jogar essas situações complicadas em nossas vidas, mas nós temos que estar vigilantes e atentos e reconhecer que nós estamos em guerra. Reconhecer que para que nós possamos viver aquilo que Deus sonhou para a nossa vida, nós temos que estar numa posição de guerra. Reconhecendo os ataques do inimigo, sabendo de onde eles vêm e neutralizando aquilo que ele faz. Interessante que isso responde à segunda pergunta. A segunda pergunta que eles fizeram ao Senhor do campo foi: quer que arranquemos o joio? E muitas vezes a gente quer fazer isso, arrancar o mal, arrancar aquilo que não presta na nossa vida, aquilo que nos atrapalha. E nós pedimos tanto a Deus em oração: Deus, tira isso, Deus, faz com que essa situação ela pare de acontecer. Mas algo que nós devemos entender é a resposta do Senhor do campo àqueles servos. Ele diz que não é bom se arrancar o joio enquanto está crescendo o trigo. Interessante, né? Algo que a gente tem que entender que até as coisas ruins, até o joio, elas servem de algum ensinamento para nós. Elas servem de base para o nosso crescimento. Interessante que o texto da palavra de Deus, Romanos 8, 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, até as coisas ruins, elas vão cooperar para o nosso bem. Até as situações complicadas, mesmo geradas por nós mesmos, elas vão cooperar para um aprendimento, uma aprendizagem, para um crescimento, para um fortalecimento. E isso é algo que Deus ele permite que nós passamos, muitas vezes para nos amadurecer, para que possamos crescer. Interessante que o joio é importante para o nosso crescimento. O joio, arrancar o joio vai danificar o trigo. Foi isso que ele disse. O dono do campo disse: não, se a gente arrancar o joio agora vai danificar o trigo. E muitas situações complicadas que nós passamos, muitas delas permissão de Deus.
elas acontecem em nossa vida para o nosso crescimento. E tirá-las nessa situação vai danificar o nosso crescimento. Interessante que nós temos que aprender a ter a paciência de Jesus. Passar pelas situações, viver essas situações complicadas, mas com esperança, com fé. Que Deus, Ele sabe de todas as coisas, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus, Ele está acima de tudo, que nosso Deus é soberano, Ele conhece o fim das coisas, mesmo antes delas acontecerem. E quando a gente passa por situações, e a gente aprende com essas situações, e a gente vê que essas situações que vieram, esse joio que foi depositado em nossa vida, ele coopera para o nosso crescimento, coopera para o nosso bem, coopera para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. A terceira verdade da parábola está que o Senhor diz que haverá um tempo onde vai se separar o joio do trigo. E essa separação do joio do trigo, essa separação do mal e do bem, essa separação daquilo que causa dificuldades e daquilo que causa gozo, alegria e paz, será quando Jesus volta. Jesus está para voltar. E um dia ele vai separar o que é joio e o que é trigo. Muitas vezes nós nos identificamos com o joio e vivemos nossa vida toda no joio. Vivemos nossa vida toda nas coisas ruins. Vivemos nossa vida nas coisas que nos afastam de Deus. Mas existem alguns que vão viver sua vida pautado não só na perspectiva do joio, mas na perspectiva do trigo, das coisas boas, daquilo que é espiritual, daquilo que não é desse mundo, mas daquilo que é do reino dos céus. É isso que vale na nossa vida. E quando nós vivemos nossa vida pelas coisas do reino, quando nós vivemos nossa vida aprendendo com o joio, mas vivendo o trigo, na separação, nós vamos ter a edificação e a certeza de que Deus, Ele vai nos salvar, Deus, Ele vai nos levar para um lugar de descanso, de paz, de gozo. Que você possa entender que o joio existe para o seu aperfeiçoamento. Que você possa entender que o joio existe para o seu crescimento. E que nós possamos cultivar o trigo na nossa vida. Possamos cultivar o trigo, mesmo entendendo que há joio. Mas o joio, ele fortalece o crescimento do trigo. Deus abençoe a sua vida.